Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e hoje a gente vai falar do Yoga. Mas afinal, o que diabos é de verdade o Yoga? Bem, se você for sair na rua e perguntar a qualquer pessoa que estiver passando, quem souber te responder muito provavelmente vai dizer que Yoga se refere a alguns exercícios físicos e que lidam com a respiração e algumas posturas corporais. E isso é compreensível, porque até mesmo na Wikipedia, é isso que é a informação que tem lá, na Wikipédia brasileira no caso, né? Mas fato é que o Yoga é muito mais do que isso, tá? E na sequência eu vou dar um resumo geral do que eu, Rafael Arraes, entendo por Yoga. Então, obviamente, eu posso estar parcialmente errado, totalmente errado, ou apenas tentando explicar o Yoga do meu ponto de vista, tá? Então, o que eu vou falar aqui não é para ser considerado como verdade absoluta, inclusive porque muita gente tem ideias muito diferentes do Yoga, mesmo lá na Índia, de onde ele veio, né, na origem dele. Então, eu vou dar aqui um apanhado, né, do que eu já estudei sobre o assunto, e no final vou indicar um livro para quem se interessar em entender essa parte do yoga mais espiritual, digamos assim. Vamos lá! Para além da disciplina física e para além das técnicas de respiração e meditação, o yoga é uma ciência de evolução espiritual, no sentido puro de reconexão com a divindade, com o Eu Supremo, com o Brahman, com o Cosmos, ou como você queira chamar, tá? E essa ciência se dá essencialmente por um processo de evolução da consciência, da sua capacidade de estar ciente do que nós realmente somos, do que é real e do que é ilusório e passageiro. Aquilo em nós que observa, que contempla, que eventualmente julga e toma suas decisões, é isso o real. É através dessa parte em nós que estamos de alguma forma em contato com o Eu Supremo. Há uma chamada via mística, entre aspas, ou metafísica, para se chegar ao Eu, esse Eu Supremo. É quando vamos nos afastando gradualmente de todos os estímulos externos, né? E nos focamos unicamente em descobrir dentro de nós esse Eu Supremo, ou a nossa parte que está em contato direto com Ele. Por esta via é que chega-se eventualmente a saber de Deus e não somente crer em Deus. É como a parábola Sufi que fala das borboletas e do fogo. Uma borboleta viu o fogo e sabe da sua existência. Outra borboleta chegou a ser chamuscada por ele e sentiu como é a experiência. Já uma terceira borboleta se arremessou diretamente ao fogo e foi inteiramente consumida pelo fogo. Renascida como a fênix, ela passou a saber como é o fogo. E já não faz sentido em falar em crença no caso dessa terceira borboleta. Então isso aqui é uma parábola que diz sobre você saber de Deus porque você achou Ele dentro de você, né? Através de uma certa ascese, não necessariamente uma ascese extrema, né? No budismo a gente tem um belo exemplo do próprio Buda, né? Que ele não, na verdade, quando ele abandonou a ascese extrema, que ele realmente atingiu a iluminação. É quando você simplesmente encontra aquilo que a sua essência, né? Uma naturalidade na vida, né? E isso é, de certa forma, se arremessar no fogo porque você, de certa forma, você morre para renascer, você abandona uma vida pregressa para renascer como uma pessoa mais consciente, né, da realidade, no sentido de que você encontrou a Deus dentro de si mesmo, né? Então, essa palavra Deus, né, pode ter muitos significados, mas eu prefiro chamar então de Eu Supremo, que tem mais a ver com o que se diz no Yoga, tá? Mas não é somente olhando para dentro que a gente pode chegar até ser o Supremo. Na volta aqui eu vou falar sobre um outro caminho que não é tão conhecido quanto esse, do caminho místico. Então, existe uma outra via, entre aspas, a via do sábio ou científica, com muitas aspas no científica, tá? E com ela também é possível alcançar o mesmo objetivo de saber e não apenas crer, né, no Eu Supremo. Por essa via, a gente analisa em todos os planos de manifestação onde a nossa consciência é capaz de alcançar todos os elementos que a gente encontra na natureza e a gente tenta passo a passo desvendar o que é o eu e o que é só uma parte, né? O que é a essência, o que é eterno e o que é só uma parte passageira e efêmera. O que as partes têm de eterno nelas, né? Se
Como disse Lavoisier, né, no universo nada se perde ou cria, tudo se transforma. Então há que se compreender o que permanece em meio a essa mutação sem fim de todas as coisas. Eventualmente esta via nos arremessa num sentimento de arrebatamento ante a beleza do cosmos e da harmonia de suas leis. E é através desse sentimento que o sábio ou o cientista, entre aspas, né, tanto quanto o místico ou metafísico, pode chegar a saber do eu e não apenas crer nele, né? Então é uma investigação externa, ao contrário do místico que investiga internamente. Ele pode até se isolar da sociedade, se isolar dos estímulos todos. O caminho do sábio ou desse cientista da alma é muito diferente, porque ele vai se expandindo, né? Ele vai tentando analisar tudo que existe e vendo o que realmente ali que tem de eternidade, o que realmente ali que ele vê, não, isso aqui faz parte da essência, das leis essenciais do cosmos, isso aqui é só uma coisa que não tem tanta importância assim. E na verdade você pode seguir pelos dois caminhos mais ou menos ao mesmo tempo, embora seja um pouco complicado. Na minha opinião, você talvez em uma vida e algumas vidas você possa estar avançando num caminho, depois você volta e avança em outros caminhos, né? Então, não necessariamente numa mesma vida você consegue avançar nos dois, mas pode ser possível, né? Na verdade, de certa forma, o que eu faço também é um pouco que avançar nos dois caminhos, embora eu esteja mais voltado, pelo menos no início do meu blog, para o caminho do sábio. Atualmente talvez eu esteja mais voltado para o caminho do místico, ou seja, eu estava mais na parte de leitura, de intelectualidade da coisa, de estudar a ciência, e agora eu estou mais na parte da prática espiritualista em si, né? Para quem conhece meu blog, conhece meu caminho no sufismo, nos mantras do hinduísmo, isso tem muito mais a ver com prática, né? Com uma coisa mística do que com uma coisa de sabedoria, de buscar sabedoria nos livros, na literatura, tá? Bom, mas para que a gente faz isso, né? Qual é o objetivo, qual é o final desse caminho? Então, qual é o final desse caminho? O que ocorre quando a gente passa a saber da divindade, a gente passa a saber do Eu Supremo, a saber de Deus em nós, ou espalhado por tudo o que há, né? E aí aqui que eu vou indicar a minha tradução do Introdução ao Yoga de Annie Besant, uma das maiores espiritualistas da história. Isso acabou de ser lançado na Amazon e-book pelo preço de um café, tá? Então o que eu vou trazer aqui, né, é um trecho desse livro, já mais para a parte final, que explica um pouco mais sobre isso. Então, segundo a Annie Besant, nós atingimos a unidade com o Eu Supremo no final desse caminho, né? Mas isso não necessariamente significa algo aprazível aos olhos da sociedade moderna. Então, nas palavras dela, o que ela quer dizer com isso? Não é tão aprazível assim, né? Então, nas palavras de Annie Besant, uma das maiores espiritualistas da história. O homem que conhece a unidade não pode mais julgar os demais. Não julgo ninguém, disse o Cristo. Ele já não sente aversão por ninguém, identificando-se com o pecador. Como é que sentiria aversão por si mesmo? Eu e você são para ele palavras vazias de sentido, porque nós já somos um. Não é esse um fim que muitos de vocês desejam sinceramente atingir, pelo menos no momento, né? O homem que realizou a unidade não vê nenhuma diferença entre si e o mais abjeto ser humano. Ele não vê senão Deus presente no pecador. Ele sabe que o pecado não está em Deus, mas nos seus invólucros. Aí somente é que existe a diferença. O discípulo que reconheceu a grandeza íntima do eu não faz jamais juízo a respeito de ninguém. Sabe que o seu irmão é ele próprio, que ele próprio e o seu irmão são um. Eis o que se deve entender por unidade. Nós falamos de fraternidade. Quantos de nós a praticam? Quanto ao yogi, ao praticante do yoga, este visa um ideal ainda mais elevado que a fraternidade. A identidade, a realização da vida una, é coisa muito maior. Entrever a beleza desta concepção sublime e toda a grandeza de humanidade na qual eu e o meu, você e o seu desaparecem, e na qual não formaremos já senão uma única vida, isso somente basta para erguer toda a natureza humana ao patamar da divindade. Não se pode reconhecer a beleza da unidade sem se aproximar do momento em que a beleza, que é o próprio Deus, se realiza para nós e em nós. Então, para quem tiver interesse, né, o e-book Introdução ao Yoga se encontra à venda na Amazon por um precinho especial. Deve durar ainda algumas semanas após o lançamento.
Então ele está R$ 1,99, ele deve aumentar para R$ 2,99, deve parar nesse valor, tá? Mas daqui a algumas semanas, também não faz tanta diferença assim, mas quem quiser aproveitar já está R$ 1,99. Então a tradução é minha, mas é a partir de uma tradução original do Fernando Pessoa, né, que ele traduziu sob um pseudônimo, assim como ele traduziu A Voz do Silêncio da Helena Blavatsky e Luz no Caminho de Mabel Collins, que também foram publicados, né, pelas edições Texto para Reflexão em e-book. Então assim como ele fez essas traduções, ele também traduziu esse Introdução ao Yoga, só que ele usou um pseudônimo, né? Então, na verdade, eu achei por bem assim trabalhar em cima da tradução dele, até porque é muito difícil comprovar que essa tradução é dele porque ele usou um pseudônimo, né? Então muita gente diz que talvez a tradução nem seja dele, mas pela minha experiência, pelo que eu vi da tradução, parece que casa muito com as outras traduções, né? Porque são todas autores da teosofia e faz muito sentido que ele tenha escolhido mais uma, né? Então além dessas três, ele ainda traduziu do Leadbeater também, que foi um grande teósofo. Então acho que faz sentido que a tradução seja dele, apesar de ter usado um pseudônimo, tá? Então é isso, para quem tiver interesse, boa leitura e bom caminho. E namastê, o Deus em mim saúda o Deus em você. E nós somos um.